Fala pessoal, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Gravidade Cast. Para mim é um motivo de muita honra e muita alegria estar aqui com vocês. Eu sou o Pedro e eu sou o apresentador desse podcast, aonde não só eu, mas muitos convidados especiais, jovens comuns que passam por batalhas e guerras e travam essas guerras diariamente, estarão aqui com vocês, dividindo um pouco da sua vida, das suas experiências. Esse podcast sirva para lhe incentivar, lhe trazer força e entender que você não está sozinho nessa caminhada. Para a gente começar hoje, a convidada que eu trouxe para vocês é uma amiga que eu gosto muito, é alguém que eu chamo de irmã, e eu gostaria muito que vocês acompanhassem esse podcast com a minha amiga Alana, minha amiga, ministra de louvor, líder de jovem, dona de casa. A palavra está com você. Olá, gente, tudo bem? É uma honra para mim estar aqui, né? Participando desse projeto. É um projeto, para mim é novidade estar de frente às câmeras, me expondo um pouco e abordando alguns assuntos que talvez nunca foram tão além do que um ciclo de amigos e quatro paredes. Mas para mim eu fico muito honrada e desde já eu quero já agradecer o convite e a confiança. Quando eu pensei no projeto, quando o Senhor colocou esse projeto no meu coração, uma das coisas muito claras é que a gente precisava de jovens falando para jovens sobre problemas que jovens enfrentam, e muitas das vezes a gente, por conta da liturgia ou qualquer outro problema, a gente não consegue expor dentro da igreja. Então, para a gente começar falando sobre isso, eu gostaria que você falasse quem é a Alana. A Alana é uma pessoa extrovertida na maioria das vezes, muito introspectiva também, guarda muito para si, palavras, sentimentos. É uma pessoa amável, amigável, uma pessoa que se doa muito, que se joga muito de cabeça em tudo que faz. E vocês vão conhecer um pouquinho durante a nossa conversa. A Alana também é alguém que hoje lidera, como o Pedro já falou, sou líder de jovens aqui na cidade de Lajedo, na Igreja Missionária Bereia. Sou cristã, né? E tem sido uma caminhada com o Senhor extraordinária, apesar dos altos e baixos que já aconteceram. E tem sido um tempo muito bom, um tempo de muita novidade em Deus, muita novidade para mim como pessoa, esse tempo com o Senhor. E aí você falou sobre isso, sobre altos e baixos, você falou sobre ser um tempo extraordinário, mas a gente sabe que todo percurso nem sempre é dessa forma. Então eu gostaria que você voltasse um pouquinho, de forma prática, e você trouxesse a exposição um pouquinho da sua vida, bem lá atrás. A Alana, desde novinha, desde pequena, quem era essa Alana, como era essa Alana, como se deu esse encontro com o Senhor. Como o Pedro falou, né? Nem sempre a gente está em cima, nem sempre é extraordinário, nem sempre está tudo bem. E minha trajetória, como acho que a de todo mundo, ela não começa de cima, tem sempre um início. E minha trajetória com o Senhor começou ainda na infância, onde minha mãe, né, cresci, moro com minha mãe, com meus irmãos, a vida toda foi eu e ela. Minha mãe me levava, minhas tias, e a vida toda foi sempre eu, minha mãe, depois vieram meus irmãos. Hoje sou eu, ela e meus 3 irmãos, né? Moramos juntos. E a vida toda foi assim, eu e ela e eu. E no decorrer desse tempo, onde surgiu, né, a pergunta, como foi sua trajetória até aqui com o Senhor e como surgiu isso. E, como eu disse, desde pequena, acho que 7, 6 anos por aí, aos 7, 6 anos, eu comecei a frequentar a igreja evangélica. E quando eu cheguei na determinada igreja, foi onde eu tive um encontro, assim, posso dizer, com o Senhor. Ainda jovem, né? Ainda criança, na verdade, mas eu já pude sentir uma coisa diferente, que a partir do momento que eu adentrei pelas portas e eu pude sentir algo diferente que eu nunca tinha sentido antes, que é a presença do Senhor.
E por mais que não entendesse na época o que era aquilo, do que se tratava, Uau. eu já me sentia amada, já me sentia acolhida, me sentia segura e confortável. A igreja, para mim, até os dias de hoje, é um lugar de conforto, é um lugar que eu me sinto bem. Não existe um lugar melhor, falando de mim como pessoa, de mim como sentimento. O melhor lugar, o lugar que eu amo estar, é na igreja. Eu acho que de todos os lugares que eu vou e que eu já fui e possa ir, acho que na igreja é um lugar que eu me sinto muito bem. E não só pelo que faço ou pelas pessoas, mas pelo que sinto com o Senhor. Uau. E nem sempre, né, foi fácil. Eu cresci, minha família não era cristã. Minha mãe começou a ir para a igreja depois de um tempo, visitar junto com as minhas tias. E nesse meio tempo, como eu falei que a igreja era um lugar que eu me sentia amada, que eu me sentia acolhida, talvez surja a interrogação de, mas por quê? Por que acolhida? Por que amada? E em casa não é? Não é que não seja, porque eu sempre fui muito amada por minha mãe, pelo meu avô, né? Que eu fui criada com ele, fui criada sem pai, mas como eu já falei com o Pedro algumas vezes em conversas particulares, o pai não foi alguém que figurativamente fez muita falta para mim em algumas certas situações da vida, porque a partir do momento que eu conheci o Senhor, né, eu me senti preenchida por isso. E não só pelo Senhor, mas meu avô, como eu já falei, né, que eu fui criada por ele junto com minha mãe. E ele era meu pai em todas as horas que precisava, ele estava lá. E minha mãe, né, que fez esse papel até hoje, né? Sim. E eu tive amor, eu tenho amor, mas, querendo ou não, fica uma falta da figura masculina de um pai na vida da criança. E eu acho que comigo não poderia ser diferente de tantas pessoas que passam por isso, né? Sim. Que são criadas sem o pai ao lado para acompanhar a trajetória da filha, o crescimento, seja na escola, seja na vida em geral. E quando eu digo que chegar na igreja foi onde eu me senti bem e acolhida, é que por muito tempo, ainda criança, eu sofria muito com apontamentos, com questionamentos, né? Rejeição. E isso, de certa forma, mesmo criança, a gente quando é criança, a gente não leva tudo, né, pro coração. Sim. A gente criança, a gente leva tudo na brincadeira. E eu sempre fui essa criança de levar muito tudo na brincadeira. Porém, eu também sempre fui uma criança, uma pessoa que levava tudo muito pro coração também. Então, tudo, se você olhasse com uma cara mais séria para mim, já era motivo de eu chorar. Se você falasse mais sério, mais grosso um pouquinho, eu já entrava em choro. Se você não falasse comigo também, eu já era assim. Então, assim, diante a tantas coisas, a tantos apontamentos e tantos questionamentos de mas tem festinha na escola dos pais, e cadê seu pai e tudo mais. Ou até mesmo, você não é... E tudo isso é aonde entra a fala, né? A igreja, foi o lugar onde eu encontrei. É como se todas essas coisas, na verdade, fossem fardos que você carregava. Isso. Aí foi onde eu comecei a ter um alívio, apesar de ser muito jovem, muito nova, na verdade. Porque desde muito criança, desde muito cedo, eu tive que aprender a ser alguém maduro, a ser adulta antes da hora, né? Então, entre os meus 9, 10 anos, eu já tive que assumir um papel na minha vida que eu poderia assumir lá na frente, mas que as situações e as responsabilidades vieram mais cedo, né? Sempre, como eu falei, sempre foi eu e minha mãe. E quando veio o primeiro filho, né, depois de mim, minha mãe casou, né? Depois que me teve, depois de uns anos para frente, e ela casou e teve o primeiro filho. E aí veio algumas responsabilidades, depois veio o segundo filho, e aí eu já ajudava mais, já cuidava, já ficava com ele para ela resolver as coisas fora. Então já tive que ser dona de casa, né?
muito cedo, já tive que ser alguém responsável muito jovem. E, querendo ou não, isso traz um peso, porque tira um pouco da infância, né? Sim. Tira um pouco de você ser criança, de você agir como tal, porque você tem uma responsabilidade a seguir. Eu acho que isso é uma realidade que, por mais que seja complicada, em certa forma é até comum a muitas garotas e talvez muitas pessoas se identifiquem com isso, dessa questão da maturidade, ter que amadurecer muito cedo, assumir responsabilidades muito cedo. Mas quanto a essa maturidade muito cedo, você acha que essa responsabilidade de chegar muito cedo, ela trouxe um benefício a você com relação a essa postura e esse posicionamento em se decidir em servir ao Senhor, em ser cristã? Ou você acha que teve algum embate, até pela própria figura masculina de pai que você não teve? Que às vezes a gente ouve muitos casos de pessoas que não têm a figura paterna presente, então tem alguns problemas também de lidar com essa figura paterna e aceitação de Deus como pai. Então, como foi isso para você, nesse seu relacionamento com Deus? Não, eu não posso dizer que não influencia, porque em alguns momentos, né, vem na mente, principalmente uma criança, né, que ao olhar ao seu redor, vê suas amiguinhas, seus amigos com sua figura masculina, sua figura paterna, mas isso não, em relação ao Senhor, não foi algo que me atrapalhou a me relacionar com o Senhor. Glória a Deus. E glória a Deus por isso, né? Que não vem de mim, não vem de nós, é dom de Deus. E Daniel. E eu não falo que essas responsabilidades vieram só para atrapalhar a minha trajetória com o Senhor. Não falo porque eu nunca fiz somente por obrigação. Então, eu nunca cuidei dos meus irmãos somente por obrigação. Sim. Eu não jogo culpas para eles em relação, ou até mesmo para minha mãe, né? Em relação a ter que assumir essa responsabilidade jovem, criança ainda, no caso. Eu não jogo para ela esse peso, esse fardo, de que a culpa é só dela e tal. Eu falei a respeito disso porque, querendo ou não, você ter essa responsabilidade cedo acarreta você de tomar algumas atitudes e de relação a assumir essas responsabilidades. Eu não jogo como se fosse algo ruim, porque, como eu falei, cuidar dos meus irmãos, assumir a responsabilidade da minha casa e ajudar a minha mãe não é só por obrigação, é porque eu sempre fiz tudo com muito amor, muito carinho, inclusive amo meus irmãos, né? Até hoje cuido deles com ela, ajudo ela e tem sido uma trajetória de crescimento, porque eu aprendo com eles também, eu aprendo olhando para trás, para tudo que passou, eu aprendo sempre algo. Então, às vezes eu paro um pouquinho e vou analisar a minha trajetória há tempos atrás e eu digo, nossa, o quanto que eu já cresci, o quanto que eu já superei, o quanto que... Olha até onde eu já cheguei. E em determinados momentos eu achei que não chegaria tão longe, né? E ainda é muito jovem. E ainda sou muito jovem. Eu tenho só 23 anos, né? Para quem não sabe. Bem sabemos que nem sempre foi assim. Nós sabemos que depois desse período, mesmo se sentindo acolhida, mesmo se sentindo cuidada nesse ambiente, em algum momento você saiu desse ambiente. E aí agora? Como foi sair desse ambiente? O que te levou a sair desse ambiente? Como foi que você tomou essa decisão? O que te fez fazer isso? Bom, como eu falei, né? A primeira experiência com o Senhor foi há uns meus 10 anos, quando eu levantei minha mão. Inclusive, quando eu aceitei, quem foi até mim perguntar se eu queria aceitar Jesus foi uma criança também. E Coisa acho linda. que você não sabia disso. Não sabia. A gente não falou. Mas foi uma criança, eu estava orando e a criança foi até mim e perguntou. E foi nítido, foi algo instantâneo, mais contida, mais calada. Sempre sofria calada, sempre guardava tudo para mim, sempre... Timidez em pessoa era meu nome. Então, eu estava, às vezes, na igreja, apesar de gostar de estar sempre envolvida com algum departamento, fazendo alguma coisa, porque eu acho que isso é o que, de certa forma, nos mantém mais perto. Quando a gente tem algo, uma responsabilidade, né, a fazer, nos traz mais perto, porque a gente quer fazer com excelência. Não para mostrar para os outros, mas para mostrar para o Senhor. E eu lembro que nessa igreja
eu recebia, às vezes, a oportunidade para cantar, ou até mesmo para deixar um versículo, eu ainda criança, porque tinha um departamento infantil. Eu esqueci de dizer que ela também é pregadora. E na época, aos meus 10 anos, 11, eu ainda era aquela pessoa que poderia... A igreja estava cheia, eu recebi uma oportunidade e eu falava assim, ó, ou não, de lá. E eu não levantava, porque eu não tinha coragem de subir no altar, de pegar um microfone. Eu pegava e ficava assim. Até hoje, às vezes, ainda acontece, né? Eu pego o microfone, vou cantar. É verdade. Existem alguns momentos que eu vou louvar e a mão começa a tremer e eu respiro fundo e eu tento ficar tranquila. Mas nem sempre, né? Eu fui essa pessoa extrovertida, como eu falei. E chegou esse determinado momento na minha vida que foi logo depois de descer as águas, com pouco tempo. E isso foi louco, mas não foi algo premeditado, não foi algo que eu planejei. Foi algo que foi com o tempo. Acho que foi no finalzinho de 2012, para o início de 2013, aconteceram a questão das minhas amigas terem ido embora, a outra saiu da igreja, e eu fiquei sozinha, mas mesmo assim eu ia para a igreja. Conheci outra amiga, inclusive falo com ela até os dias de hoje. A encontrei faz pouco tempo, faz um ano que eu revi. Fazia 10 que a gente não tinha se visto. E é muito louco, mas nessa trajetória eu acabei travando. Então eu acabei desanimando um pouco. Quando saiu, eu me vi um pouco só. Porque como eu falei no início, eu sempre fui alguém de cultivar amizades. Não muitas, pela timidez, não muitas. Mas quando eu achava graça, quando eu achava... Uma companhia, né? Uma companhia que de fato me fazia bem, eu sempre buscava estar perto. E essa família que foi embora era a família que me impulsionava na época, né? Então eu vivia na casa da minha amiga, ela tinha irmãos, tinha irmãs, tem até hoje, né? Falo com eles às vezes. E foi uma família muito importante lá em Maceió, na minha vida. Foram alguém que me ajudou bastante e que até brincavam, que eu sempre dizia a eles, um dia eu vou embora, eu não vou morar aqui para sempre. E como é que vai ser? E quando eles foram embora antes de mim, eu lembro que o pai o nome dela é Isabel, ele até riu, ele disse, eita, acabamos indo embora primeiro que você, né? O jogo virou. E eu lembro que eu ri na hora, mas quando eu cheguei em casa eu desabei. Porque era o único meio de estar mais próximo do Senhor, de conhecer de mais perto. Porque eram as pessoas que me impulsionavam. Pelo fato de você já não ter isso em casa também, já era mais complicado. Justamente, porque eu já vivia nessa de cuidar dos meus irmãos, de conviver com a minha mãe e tudo mais. E minha mãe casou, né, em 2007 e o esposo dela não vivia muito com a gente em casa, porque ele vivia fora, trabalhando e tudo mais. E houve um período que ele também não pôde estar tão presente. Então, era só praticamente a gente em casa. Então, eu não tinha muitos amigos. E quando eu tive a oportunidade mesmo que de ter... da mesma forma que como você não teve o pai presente, era como se agora os meninos também não tivessem. Justamente. E aí foi onde eu busquei me intensificar mais nas relações que eu arrumava fora, nas amizades e na igreja. E depois que eles foram embora, eu me senti muito sozinha. Porque apesar de ainda continuar falando com alguns colegas da região, meus vizinhos, não era a mesma coisa. Que eu não tinha mais a casa aconchegante para ir, a casa que eu aprendia mais da palavra, a casa que eu me sentia bem também, que era a casa da minha amiga. E a casa que a gente construiu vários momentos bons. E eu fui desanimando. E dentro da igreja em si também, não tinha mais quem impulsionasse, porque eu já não era mais do departamento infantil. Eu era agora dos adolescentes. E quem tocava os adolescentes era praticamente aquela família. E mexeu com toda a estrutura, no caso. Mexeu com toda a estrutura. Apesar de ter conhecido a outra menina, a outra amiga que eu falei, que ela também era, só que pouco tempo depois ela saiu da igreja. Então eu fui no mesmo barco, saí também. Eu acabei conhecendo outras pessoas que me incentivavam a não ir mais. Pessoas da escola também, que viviam no mundo, né? Posso dizer assim.
não havia bebido, nunca quis beber, nunca quis me envolver com droga, apesar de ter tido muita oportunidade. É uma coisa que eu acho que eu tenho que deixar bem clara aqui, é que na minha trajetória onde eu morei em Maceió, eu morei num lugar que existia isso, de muito tráfico. Então, a primeira coisa, eu lembro até hoje, a primeira coisa que falaram para minha mãe, quando chegou apenas eu e ela lá para morar, e meu irmão, foi isso: tu viesse criar uma filha mulher logo aqui em Maceió, das duas uma, ou ela vira mulher de bandido, ou ela vira crente. E graças a Deus, né? Que falaram duas opções, né? Graças a Deus, porque as palavras, elas têm certo tipo de poder, né? E isso me impactou, né? Quando minha mãe falou, eu digo, oxe, tá misericórdia. Mas se eu quisesse, se eu tivesse feito a escolha de querer entrar nessa vida, pode ter certeza que eu tinha entrado. Tinha facilidade, porque na rua que eu morava tinha muita mulher de bandido. Tinha muitos colegas, inclusive, que se relacionaram com alguns rapazes que viviam nas drogas. Passava por minha porta os rapazes armados, tinha a polícia toda hora. Então, tudo que a gente tinha para ver de ruim, a gente conseguiu ver lá. Era como se todo meio, a falta um pouco mais de estrutura e acompanhamento em casa, a responsabilidade precoce, o meio onde você estava inserida, parece que tudo te conduzia a um outro caminho daquele que você já tinha escolhido para estar. Justamente, eu acho que na vida as coisas acontecem assim, tanto as espirituais da parte de Deus quanto da parte do diabo, né? Ele sabe as setas certas para jogar e as situações certas, assim como o próprio Deus, que ele, a mesma maneira que apareciam situações erradas para me envolver, apareciam o outro caminho, que era para estar na igreja, que era tudo guiava para lá. Então eu olhava e dizia, se eu for por aqui, eu sei que o caminho é de ladeira abaixo. Mesmo muito nova já tinha esse pensamento. Se eu for por aqui, porque eu via, né, eu via a convivência com outras meninas que desde muito jovem, que quando eu cheguei em 2010, eu conheci elas. E com 2 anos depois, elas já eram mães e sem querer. Então elas já tinham se envolvido com o pessoal que viviam no mundo, né, nas drogas, e tinham que morar junto com o rapaz, e era uma vida de sofrimento, porque quem mexe com essas coisas, todo mundo sabe que hora ou outra a conta chega, e que sempre tinha esse embate lá no bairro. Tinha essas coisas de tráfico, então tinha bairros e setores que gente desse bairro de cá era inimigo, não poderia acessar, então a gente fazia tudo com medo. Para ir no mercado mais embaixo, ia com medo dos pessoal de lá dizer que a gente estava tirando serviço, né, como eles falam. E vez ou outra sempre tinha tiroteio para disputa de setor. E eu me lembro. Você inserida bem nesse meio. E eu estava no meio, tinha noite que começava e dava para ver da varanda de casa, da área, os tiros rolando e as balas voando por cima. E a gente olhava e dizia, meu Deus, quando tinha alguma operação policial, só se via os pulos no quintal, então a gente mantinha as portas fechadas, porque eles, para fugir, eles saíam pulando de casa em casa. Sim. Não mexia com a gente, né? Mas saía pulando. Então a gente, de certa forma, vivia um pouco retido. E nesse período, eu era a pessoa que não saía muito de casa. O único lugar que eu ia, obviamente, era a casa da minha amiga. Sim. Quando ela foi embora, eu não tinha mais para onde ir. Porque era seu refúgio. Eu não podia sair de casa. Minha mãe não me liberava assim tanto, porque ela tinha aquele cuidado. Sem contar na responsabilidade que eu tinha de estar em casa para ela poder sair, resolver alguma coisa, ir para a igreja, que ela não ia para a mesma igreja que eu. Na época, ela ia para outra, que era mais distante. E eu me lembro, eu falei agora do setor que eu morava, e eu me lembro que uma vez eu estava indo para a igreja, quando eu cheguei na esquina, começou um tiroteio do nada. E eu digo, meu Deus, e agora? E eu estava com a amiga que eu tinha conhecido depois que a outra foi embora. E a gente correu para trás e achou uma porta de uma casa aberta e entrou para dentro e ficou lá até passar. E em vez de voltar para casa, quando acalmou as coisas, fui embora para a igreja. E disseram, ai, tu vai ainda, tá com medo não? Eu disse, não, eu vou para a igreja. E fui embora para a igreja.
Mas depois de tanto tempo e de tudo isso, eu acabei saindo, né? Como eu já havia falado. E eu acho que isso é uma das piores escolhas que a gente que já tem um encontro com o Senhor, que a gente que conhece Ele de fato, faz. Só que na época eu não tinha tido aquele encontro perfeito de já saber quem Ele era de fato. Sim. E de quem eu era, porque eu tinha muitas expectativas em cima de situações, de pessoas e em cima de experiências de outras pessoas. Então, mas não uma experiência própria não sua. Experiência própria minha. Eu queria viver o que outras pessoas viviam. O conhecer de ouvir falar. Justamente, como o próprio Jó falou, né? Isso. Que conhecia o Senhor de ouvir falar e depois de algumas experiências, ele conseguia de fato ver que o Senhor sempre esteve lá. Sim. E foi onde eu saí. E esse é um período muito doloroso, porque toda vez que eu tento sair desse setor de conforto, dessa minha área, que eu me sinto segura, que é no Senhor, acontece algo para me paralisar e para me fazer não querer mais voltar. Porque eu acho que quando você sai, é difícil de você retornar, né? Quando a gente retrocede, é difícil recomeçar. Eu acho que recomeçar nunca foi fácil, porque a gente tem que dar um passo para trás, um passo enorme para trás, para começar do zero e começar engateando, né? Como um bebezinho, né? Sim. A gente dá um passo enorme para trás e depois... Hoje, para além de orar por convenção, nós oramos para que o Senhor traga de volta, né? Mas parece que o vir de volta é muito difícil, porque a gente até quer o de volta, mas quando a pessoa já conhece, já está, decide ir, e quando volta, parece que nós mesmos, como pessoas, queremos impedir isso. Nós queremos estar sempre constantemente lembrando que a pessoa foi. Nós queremos passar na cara. Nós queremos dizer, apontar o erro, e parece que aquilo, em vez de ajudar, tem machucado. E aí você foi, e aí você decidiu voltar. Em algum outro momento, isso aconteceu de você mais uma vez ir, ou de fato você permaneceu? Como foi essa sua volta? Você enfrentou algum problema com relação a isso? Além, óbvio, como você falou, de ter que sair dessa área de conforto e de ser muito difícil de voltar. Como é que foi essa volta? Bom, né? Como eu falei, a primeira vez que eu saí por influência, né? Sim. Não foi só porque eu quis, foi por influência. Então, se minhas amigas não iam mais, para que eu ia? E eu passei por uma situação bem complicada, que foi depois desse período, né? De sentir falta. Eu me senti muito sozinha. Eu me senti num beco sem saída. Era como se eu estivesse dentro de uma bolha e eu gritava e ninguém me ouvisse. E como eu falei, eu era uma pessoa muito calada, então eu nunca fui uma pessoa que chegava e que contava para minha mãe. Tipo, apesar de a gente ter uma relação boa e conversar bastante, eu nunca fui aquela pessoa de... Eu vou contar o meu problema para minha mãe e vou me abrir. Porque eu tinha comigo aquela coisa da responsabilidade que eu já tinha e de não querer levar mais problemas para ela resolver, porque já tinha outras coisas para ela lidar. Então eu acabava guardando tudo. E à medida que você vai guardando, você implode, né? Você não explode, você não bota para fora, você explode para dentro. E eu acho que essa é a pior sensação que alguém pode ter, é você explodir por dentro. Porque você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, você não sabe com quem falar. E você se sente travado. É como se fosse a sensação de... Sabe, aquela sensação de você já vê que ali já existe muito trabalho. Então, você nunca ser alguém. Então, alguém às vezes até tenta chegar, até tenta ajudar, até tenta perguntar se você precisa de alguma coisa. Mas você meio que se fecha ao ponto de... você tem que sempre demonstrar serviço. Você sempre tem que demonstrar que você não está mais para dar trabalho a ninguém, que você é autossuficiente, que você se resolve sozinha. Talvez esse seja um dos nossos maiores problemas nesse período. É verdade. E eu lembro que foi muito desgastante. Só que até aí eu ainda não tinha tido o encontro real com o Senhor. E nesse meio tempo, quando a gente sai, eu lembro sempre disso, quando eu estou refletindo sobre algumas coisas na minha vida, que é tão intrigante que a gente, por vergonha, a gente se esconde. Nós mesmos, como você falou, é nós mesmos que impedimos a nossa volta às vezes. Porque a gente se auto-julga.
que Deus não vai amar mais, que Deus não vai perdoar, que Deus não vai aceitar, que a gente é um monstro por ter saído, mesmo conhecendo, mesmo sabendo. E a gente esquece que a gente é ser humano, que infelizmente ou felizmente a gente é ser humano e a gente está tendente a cair, a gente erra todo dia, a gente peca todo dia, mas que a gente pode todos os dias tentar acertar também, pode todo dia dar um passo de cada vez. Sim. E nessas horas a gente não lembra que a gente tem esse livre acesso com o Senhor. Sim. A gente só lembra da parte que diz, se você pecar, Deus vai se afastar de você. Então, quando você peca, automaticamente a primeira coisa que vem na sua cabeça é: Deus se afastou de mim. Ele não vai mais me aceitar. Então, era isso que vinha na minha mente. Então, por isso que eu fui me hesitando de chegar perto. Então, em vez de me aproximar, eu me escondi. Eu me escondi. Você que se afastava dele. Eu que me afastei dele, né? Eu me escondi no buraco. E eu lembro que eu voltei em 2015, depois de um período muito difícil. Minha mãe adoeceu, quase morreu. Ela teve depressão, quase morreu. E eu lembro que eu vi meu mundo caindo. E todas as vezes que eu tentava ou queria me afastar, era como se desmoronasse o meu setor de segurança dentro da minha casa. Então, todas as vezes que eu tentei sair, alguma coisa ruim acontecia com os meus. Quando não era com minha mãe, era os meus irmãos. Ou até o meu próprio avô, que na época que eu me afastei, que eu comecei esse processo com minha mãe doente, foi o mesmo ano que, pouco tempo depois, meu avô faleceu. E eu senti muito, porque meu avô, ele era tudo para mim também, né? Eu me lembro como hoje que nossa convivência era ótima. E quando eu fui embora, ele não quis ir morar com a gente, né? Ele quis ficar só. E eu lembro que quando ele faleceu, meu mundo caiu. Apesar de eu não falar sobre, né, com ninguém, dos meus sentimentos em relação a isso, a ele. E ele teve Alzheimer, ele também ficou cego, porque a minha avó, no caso, ele era meu bisavô, avô da minha mãe, só que ele criou minha mãe, né? Era o pai de criação da minha mãe. E eu chamava ele de pai. O incrível é isso. Que você tinha como masculina, né? Eu chamava ele de pai. E eu lembro que antes dele falecer, às vezes que eu ia visitá-lo, ele falava... ele já não lembrava de mim, mas às vezes quando eu chegava lá para visitar, de tanto que eu insistia, ele lembrava. E isso me deixava feliz, porque a partir do momento que eu visitava ele, que eu via ele doente, mas que ele lembrava de mim, estava tudo bem. E por muito tempo eu me senti culpada por a gente ter ido embora e deixado ele. Porque eu pensei, ele adoeceu porque deixou de conviver com a gente. Uhum. Porque ali ele tinha um cuidado, nós cuidávamos dele. Sim. E nisso ele adoeceu. E eu me culpava também. Eu sei que não era... Pela doença dele. Eu me culpava por ele ter ficado doente e a gente não ter buscado ele para morar com a gente, né? Eu sempre fui alguém que acontecia alguma coisa e eu queria jogar a culpa para mim. Então eu não culpava minha mãe por não ter ido buscar ele. Eu culpava a situação, eu dizia, mas a gente devia ter insistido. Ele não tem mais idade para insistir em morar só, a gente devia ter ido buscar. E quando ele começou a ter o Alzheimer e esquecer, foi isso que me matou. Eu chegava lá para ver ele e ver que ele não sabia mais quem eu era, isso me destruía por dentro. Porque eu atribuía tudo a mim. Eu digo, é culpa minha, porque eu não estive presente. Eu não fiquei com ele quanto eu precisei, eu podia. Eu não aproveitei o suficiente. Eu aproveitei de criança até os 10 anos, mas e o resto da adolescência que eu podia ter vivido com ele? Que, de certa forma, ele era meu pai. Sim. Né? De certa forma, ele cuidava de mim. A gente tinha uma relação saudável. E quando eu vi ele esquecendo, eu me desesperei. E quando ele faleceu, eu lembro que eu travei. Eu sou alguém assim, nesse sentido, que quando acontece algo muito forte e algo de bom ou de ruim, quando é uma surpresa muito inesperada, eu não sei abordar, transbordar e transmitir o que eu estou sentindo para fora. Você trava. Eu travo. Então eu fico parecendo que eu sou uma pessoa fria.
Tipo, você vai me olhar no velório do meu avô e eu vou estar assim, Aparentemente, fria, como se não mudasse nada, se ele estava vivo ou não. Mas não se importasse. eu morri por dentro quando eu soube. Eu lembro que quando eu recebi a notícia, eu estava num culto. E isso foi em 2015, eu já tinha passado pelo processo da minha mãe ter quase falecido por conta da depressão. E foi onde eu voltei para a igreja, né? Eu fiz um propósito com isso. Eu fiz um propósito com Deus, eu me lembro no ano de 2015, após ter passado tanta coisa difícil. E a principal ser na área da família, com a minha mãe. E aí eu precisei parar meus estudos, né? Por vezes, por conta disso. E foi algo que foi desanimando. E quando chega quase no final de 2015, eu fiz um propósito com Deus. Eu não estava nem indo para a igreja, mas eu fiz um propósito. Eu determinei algo e eu disse, Senhor, hoje eu estou fazendo um propósito contigo. Se o Senhor curar minha mãe, se o Senhor cuidar dela e se o Senhor trazer ela mais para perto, porque ela já estava bem ausente, já estava distante, ela vivia longe, como se ela estivesse lá, mas não estava. Só fisicamente. Né? E eu disse, a gente precisa dela de novo. E eu fiz um propósito que se as coisas melhorassem, eu ia voltar e não ia mais sair. E assim Deus fez. Eu lembro que eu fiz a oração, acho que no sábado, domingo, e foi muito louco, porque eu fiz um propósito que para muito parece bobo, mas na época, devido a toda a responsabilidade que eu tinha e a não poder sair de casa e estar cuidando dos meus irmãos em casa, porque eu já não estudava mais, eu já não tinha um meio de comunicação com ninguém, eu já tinha voltado, né? Eu já tinha, quando a gente descobriu que meu avô estava doente também, a gente veio embora de Maceió e veio para Lagedo. E antes de retornar a morar em Lagedo, a gente ainda passou um mês aqui numa cidade próxima. E foi aonde a gente passou tudo isso. E eu voltei para Lagedo. E quando a gente voltou para Lagedo, a gente não voltou para morar com o meu avô, né? A gente voltou e foi morar alugou uma casa. Eu tive que passar um tempo com os meninos sozinha, junto com os meninos. E depois que minha mãe veio ficar com a gente. Então foi onde eu tive que largar estudo. E que eu fiquei só. Então o único meio que eu tinha de comunicação com as pessoas era o celular. Sim. E foi o propósito que eu fiz com o Senhor. Eu determinei de passar um mês sem celular, sem me comunicar com ninguém, sem mexer em rede social, em nada. Por esse propósito, para Deus fazer algumas coisas voltarem ao lugar. Que eu sabia que era Ele que tinha que fazer algo, porque eu já não poderia fazer mais nada. E eu lembro que eu fiz a oração, como eu falei, aos prantos, eu me ajoelhei, eu chorava muito. E uma canção na época que eu ouvia muito era Nele Confiarei, de algum coral que tinha. Nele confiarei, fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. E é aquela, Jesus meu guia né? Jesus meu guia E eu ouvia essa música todas as noites. Eu ouvia quando eu ia me deitar. Porque eu não chorava na frente dos meus irmãos. Eu não chorava na frente de ninguém, como eu falei. Eu guardava tudo para mim. Então eu chorava aos pés do Senhor, mesmo estando distante. Eu me ajoelhava do lado da cama e eu chorava amargamente todas as noites. E eu me ajoelhava e eu botava essa música. E às vezes não saía palavras. E só saía lágrimas. E era um desabafo, né? Devido a tanta bagagem, a tanta coisa. E eu fiz essa oração. Foi a primeira vez, eu acho, depois de muito tempo, que eu falei, de fato. Sim. Conversei de novo com o Senhor, após ter saído e passado... No meio dessa situação. No meio dessa situação de caos, caótica. E eu lembro que eu fiz a oração entre o sábado e o domingo. E quando foi na quarta-feira, eu recebi a notícia que minha mãe estava voltando. Porque ela não estava em casa, como eu falei, ela passou um tempo fora devido à depressão, para se tratar, se cuidar. E eu lembro que ninguém ia me dizer. Quantos anos tu tinha sozinha em casa cuidando dos irmãos? Nessa época era o quê? 2015? Eu estava no auge dos meus 15 anos. 15 anos, era 14 para 15 anos.
2015 eu já, no período Além que... de toda a bagagem, sozinha, cuidando de 3 irmãos menores? Já eram 3. Já tinha nascido a caçula. E era o auge dos meus 15 anos. É o auge que muitas adolescentes estão fazendo suas festas de debutantes. E eu não pedia nada, não pedia festa, não pedia nada a Deus. Eu só pedia uma restauração, de fato, na minha casa, na minha família, na minha mãe. E eu lembro que na quarta-feira, uma das cunhadas da minha mãe veio e disse: olha, eu não ia dizer não, mas para tu não ficar nervosa, a gente tá indo buscar tua mãe hoje. E eu lembro que na hora eu queria chorar muito, mas eu não podia sair daquele meu personagem de que eu sempre era a pessoa forte. Super-herói. E eu respirei fundo, e eu lembro que um pouco antes de receber essa notícia, eu estava muito ansiosa. E ela falou, a primeira coisa que eu fiz quando ela saiu de casa, que deu a notícia, que foi buscar minha mãe, eu fui pro banheiro, eu chorei um pouco e eu agradeci a Deus por ter me ouvido antes mesmo de passar um mês, porque eu fazia 3 dias que eu tinha feito a oração. Uau. E eu lembro que eu comentei que eu tinha feito esse propósito com a prima minha, que não era cristã na época, nem até hoje não é. E eu lembro que quando ela soube disso, as palavras dela foi: já que Deus já cumpriu, não precisa mais tu passar um mês sem celular. Não precisa você cumprir. Porque Deus não já fez? Deus ouviu sua oração. E na hora eu fiz: não, mas eu preciso cumprir o que eu estabeleci com o Senhor. Porque eu disse a Ele que era um mês. Se eu quebro isso aqui, tudo pode desmoronar. Sim. Porque eu já tinha quebrado uma promessa antes, que eu já tinha feito com o Senhor, que era de não sair da presença dele quando as situações viessem. E foi quando eu me batizei e tudo mais. Então eu já tinha quebrado essa promessa. Então eu lembrei, com a graça do Senhor, eu acredito que não foi nada além disso. Foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, que me trouxe aquele estalo na mente de: você precisa cumprir o que você prometeu. E aí com isso, finalmente você ficou firme até o dia de hoje? Não. Não. Com isso, quando minha mãe chegou, que eu pude de fato sair de casa sozinha, eu fui para a primeira igreja que eu encontrei, que era na mesma rua que a minha, que eu morava na época, e eu tive o primeiro encontro de fato com o Senhor, que foi aonde eu estava sentada e Deus usou 2 pessoas para mim nesse dia. Foi uma das primeiras experiências de Deus usar alguém para falar comigo. E eu lembro que eu chorei horrores o culto. E quando alguém veio na minha direção e falou de coisas que eu tinha passado com a minha família, falou da minha mãe, eu digo: essa pessoa nem sabia. E aí eu disse: claro que foi Deus. E aí eu voltei. Não precisou nem eu levantar minha mão, não precisou ninguém fazer apelo. Eu simplesmente decidi no meu coração que ali eu ia voltar. E eu voltei. E eu passei 2015, 2016, 2017. Em 2017 eu passei um período também muito difícil, que foi... Eu tive meio que uma depressão, só que as pessoas não sabiam. Eu me contia no meu quarto por esse meu jeito de guardar as coisas para mim e de me sentir sozinha, porque por muito tempo eu me senti muito sozinha. E nesse ano de 2017 foi um ano muito difícil. Apesar de ter tido tantas vitórias depois de voltar para o Senhor, 2017 foi um ano que tipo, explodiu na minha cabeça. Não foi o pior. Eu digo que o pior foi o de 2015. E, ao mesmo tempo, o melhor, que foi o ano que eu voltei e conheci o Senhor. Mas 2017 foi aquele ano que, quando as coisas pareciam que iam, não foram. Uhum. Então, minha mãe acabou ficando viúva em 2017. Eu tive que assumir a responsabilidade de novo, que eu, por muito tempo, não precisei de novo, né? E dessa vez eu tive que assumir. E agora, com um peso maior, né? Responsabilidade, de estar conduzindo a minha casa junto com a minha mãe. E aí eu já tinha meus 17 anos e eu me sentia muito sozinha, porque eu não tinha amigos. Eu lembro que eu orava a Deus e eu pedia a Deus amigos, porque eu estava na igreja. Eu vivia na igreja. Na época eu já tinha começado a liderar adolescentes ali em 2016, quando
Eu voltei em 2015. 2016 eu já comecei a liderar adolescentes. E eu ainda não sabia que esse era o meu chamado. Eu só pensava que eu estava ajudando. Então eu já comecei a liderar ali. Eu queria servir, de alguma E eu forma. queria servir, como eu falei. Eu sempre quis estar envolvida. Que era algo que eu acho que me mantinha mais presente e mais firmada. Era estar envolvida. Porque eu não iria poder sair se eu estivesse envolvida em algo. Eu não sairia instantaneamente, como fiz da outra vez, como eu não estava envolvida. E eu lembro que eu orava, eu chorava todas as noites. E eu estava rodeada de pessoas que, inclusive, me ajudavam, né? Meus pastores me ajudavam, pessoas próximas me ajudavam, mas eu me sentia só. Porque eu não tinha aquele amigo, aquela amiga, para no dia que eu tivesse mal ligar, ou então chegar e dizer: Pedro, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu não tinha essa pessoa. E eu sempre... E já tinha dificuldade de fazer E isso. tinha a dificuldade de fazer isso. Então eu lembro que, chegados na metade do ano de 2017, lá para maio, eu lembro que eu chorei muito. Eu passei um período, uma noite... Sabe aquela noite que o choro dura uma noite? Parecia que aquela noite nunca ia acabar. Eu passei a noite inteira chorando. Eu não me lembro nem que horas eu dormi. Porque eu só dormi vencida pelo cansaço do choro. Os olhos pesavam, ardiam. E eu lembro que eu dormi e quando foi 5:30 da manhã para 6, eu acordei com minha mãe me chamando. E eu achei que eu estava sonhando. Dizendo assim: olha, tem uma irmã aí batendo na tua porta, dizendo que quer falar contigo. E eu me lembro como hoje, eu nunca vou esquecer dessa irmã. E quando eu vejo ela, inclusive hoje ela congrega aqui comigo. E quando eu vejo ela, eu sempre lembro dela e eu falo isso para ela, que jamais vou esquecer. E Deus inquietou ela. Ela tinha acabado de chegar do trabalho, que ela trabalha viajando em outras cidades. Ela é feirante. E eu lembro que Deus inquietou ela e disse: olha, Deus mandou eu vir aqui te dar um abraço. Ele disse que é tudo que você precisa. E 6 da manhã. 6 horas da manhã, ele inquietou a mulher que tinha o único dia de folga dela, que era na segunda-feira, 6 horas da manhã. E ela foi. E graças a Deus que ela foi. E eu lembro que, por ser essa pessoa introspectiva e tímida, quando ela chegou lá, eu não era aquela pessoa que mostrava aos outros que eu chorava, né? Então eu não queria mostrar para minha mãe que eu chorava. Eu não queria mostrar... Queria mostrar que estava tudo bem, né? Eu queria mostrar que estava tudo bem. Então eu sabia que Deus tinha enviado. Eu sentia aquele tremor por dentro. Mas como é uma situação de surpresa, como eu falei, que eu travo, foi algo que eu fiz: meu Deus. E aí ela falou que eu passei a noite chorando, que Deus revelou a ela que meu travesseiro era minha testemunha de tantas lágrimas. E isso na hora eu chorei um pouco, mas eu me contive. E ela deixou aquele abraço, eu recebi, e ela foi embora. E eu lembro que quando ela saiu, eu fechei a porta do meu quarto, na chave, e eu comecei a chorar, porque eu tinha que chorar sem ninguém ver. E eu agradeci ao Senhor. E eu segui. E eu lembro que nessa noite, a oração que eu fiz foi: Senhor, eu não quero mais. Eu desisto da minha vida. Como eu sou uma pessoa medrosa e uma pessoa que não teria nenhuma atitude e tirar a minha própria vida, isso nunca passou pela minha cabeça, de eu tirar a minha vida, graças a Deus. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade com isso, mas no meu caso eu não tinha isso de eu vou tirar a minha vida. Sim. Mas eu fiz a oração do próprio Elias, né? Eu me identifico muito com ele quando ele foge para o deserto, que ele deita debaixo daquela árvore e ele diz: Senhor, chega, já basta, ó Deus, pois eu não sou melhor do que os meus pais, então tira agora a minha vida. E foi isso que eu orei. Foi exatamente com as palavras de Elias. Eu disse: Senhor, não aguento mais, me leva daqui, eu tô sozinha, eu não aguento mais fingir que eu sou alguém forte, sendo que eu não sou, e me leva. E eu lembro que pouco tempo, quando eu fiz essa oração, passou na minha mente: mas se você morrer, quem está aqui vai sentir falta e vai sofrer ainda mais. E aí foi onde veio na minha mente: nem para morrer eu sirvo. Esse era o sentimento. E isso me matou mais ainda. Porque eu digo: meu Deus, se o Senhor não pode me levar, porque se eu morrer, meus irmãos e minha mãe podem até morrer e cair de novo numa depressão, né? E se sentir um nada, porque eu era, de certa forma, uma pessoa Dava suporte, e dava um suporte
a eles, eu digo, nem para morrer eu sirvo, então eu vou existir. Só vou existir. Em função dos outros. Eu só vou existir para dizer que eu tô aqui, mas eu não quero mais. Se o Senhor quiser me levar, essa é a hora. E eu lembro que antes de terminar a oração eu disse, mas se o Senhor não quiser me levar, envia amigos, envia pessoas que vão pegar na minha mão e que vão me ajudar. E eu lembro que passou uns 2 meses e aí teve... eu amo isso porque um desses amigos que o Senhor enviou é quem está aqui hoje diante de mim. E eu lembro isso, eu lembro nitidamente desse período, que eu não sei se Pedro sabia todo esse contexto dessa história. Mas eu lembro que teve um acampamento, né? O primeiro acampamento que eu participei, e foi aonde eu conheci primeiro Érica, que foi a ponte, né? De eu conhecer todos os outros, e aí eu conheci Pedro, eu conheci Vitória, Luiz, Bárbara e todos os outros que eu não vou citar nomes para não esquecer. Nome de alguém. E eu já citei alguns, mas eu citei quem de fato apareceu naquela época, né? E eu lembro que os outros foram surgindo com o tempo, com a caminhada. Mas aí foi onde eu vi que Deus ouviu minha oração naquele dia. E Ele ouviu todas as palavras que eu falei. E Ele escolheu não me levar, mas Ele escolheu não me deixar apenas existindo. Ele escolheu me dar a vida de volta através das pessoas que Ele colocou no meu caminho. E é por isso que hoje eu sou tão grata. E eu bato sempre na tecla quando alguém de fora vem falar para mim, mas tu valoriza tanto esses amigos, que eu já ouvi isso, né? Tu coloca eles num pedestal tão grande, tu coloca eles num patamar tão grande que às vezes tu é como se eles fossem um Deus para tu. E eu digo, não, eles não são um Deus para mim, só que eles foram as alianças que o Senhor enviou para mim. Então, de certa forma, é o Senhor que através da vida deles cuida de mim. E até hoje eu posso dizer que eu tenho esses amigos e que eu tô aqui hoje por isso também. E que foi aonde começou os confrontos, né? Os confrontamentos de eu começar a falar, de eu começar a me abrir. E não foi instantâneo, né? É um processo E era algo necessário, né? Porque um processo. Por toda a trajetória de altos e baixos que você já vinha, se não começa a haver confronto e tratamento, esses altos e baixos permaneceriam. Eles não teriam fim. Porque chega um momento onde, de fato, você não conhecia mais o Senhor, talvez. Você não conhecia o Senhor de ver de forma íntima, e aí isso já gera uma queda, mas aí você volta, você conhece, e aí gera outra queda, e gera outro afastamento, e até quando essas quedas vão continuar? Então chega um momento que existem coisas que precisam ser tratadas em nós. Então é meio como se o Senhor dizendo, está na hora de tratar, está na hora de acordar. É verdade, e é muito louco, porque até hoje, às vezes, eu escuto essas coisas, sabe? E se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu não abro mão, é dessas pessoas. Elas podem se afastar, elas podem ir para onde elas quiserem, mas elas sempre serão as pessoas essenciais para essa trajetória da minha vida e para eu ser quem eu sou hoje. Então, eu agradeço a cada um que esteve e está do meu lado até hoje, inclusive você, né? Aproveitando a gravação. Você é uma pessoa que eu amo muito, que eu admiro muito. É o meu irmão, né? Que eu falo, meu irmão mais velho que eu não tive, de mãe diferente. E eu sou muito grata a Deus, porque é graças a você também, que eu, com a graça de Deus, né? Mas é com a sua ajuda que eu tô até aqui diante da câmera, né? Porque eu não queria ser gravada, eu não gosto de me expor, como eu falei. Mas é necessário, porque a gente hoje que recebe alguns chamados da parte do Senhor, principalmente eu, que é para liderar jovens, eu preciso me expor para eles se exporem para mim. Então, antes de tudo, eu preciso ser tratada pelo Senhor. E isso é uma oportunidade, né? E depois de tudo isso eu caí, né, de novo, como se se não fosse suficiente, eu caí, né? E eu lembro, para encerrar o assunto que eu iniciei, para não ficar vago, que eu estava falando do meu avô, e quando ele faleceu, meu mundo desmoronou, né?
E foi aonde entrou toda essa outra trajetória que eu passei, que eu contei agora. Então, depois da morte dele, eu passei anos me culpando, né? Então, eu olhava algumas fotos, que a gente não tinha muitas fotos, e por isso eu vivenciei todo esse período de estar só, de se sentir só e de implodir por dentro, porque eu atribuí a mim toda a culpa. E ao passar dessas experiências com Deus, ao receber esses amigos que eu tanto orei, que eu tanto pedi a Deus, passou o tempo, eu me firmei, como eu falei, tive experiências incríveis, tive a experiência do chamado com Deus, né? Quando Ele, de fato, disse, olha, você foi chamada para isso, isso e isso. Quando eu entendi, porque quando eu fui chamada, eu não sabia para que era. E a partir do momento que eu entendi e decidi abraçar isso, eu tentei, eu fui caminhando. Mas aí é onde eu caí. Só para deixar claro, gente, Deus é muito bondoso com essa moça. Deus é muito bondoso com essa moça, porque existem frases que quem é próximo a ela sempre fala que Deus coloca em outdoor as coisas que Ele quer falar para ela, porque Ele não fala uma, Ele não fala duas, Ele não fala três, Ele não envia um, Ele envia 5, 10 e coloca em outdoor piscando o quanto ele a ama e dê sequência. Ele é bom, é só o que eu tenho para falar, né? E Ele é insistente e Ele é misericordioso, porque eu não mereci essa insistência dele, de tanto que eu já recebi oportunidades para permanecer e caía. E dessa última vez que eu caí, foi recente, tá fazendo 1 ano e 3 meses que eu voltei. Eu caí em 2021 e novamente eu passei um sufoco. E dessa vez eu fui porque eu quis, porque eu decidi sair, né? Eu disse, chega, eu cansei de guardar tudo para mim, eu cansei de carregar bagagens de outras pessoas, problemas de outras pessoas que eu achava que eu poderia resolver e não podia. E isso foi acarretando um peso que foi me enfraquecendo. Você explodiu. E eu explodi. E então eu entreguei todos os cargos na época. Eu não congregava aqui na Beré, eu congregava em outra igreja. E eu lembro que eu disse, não, eu vou sair. Mas eu vou sair do jeito certo. Eu não quero sair e ficar indo lá e cá. Eu não quero um pé no mundo e um pé na igreja. Porque dividido, né? Eu sei que eu tinha uma responsabilidade com o Senhor. Então, se eu estivesse na igreja e também tivesse com o coração dividido para estar longe, eu iria estar pecando, acho que em dobro, em triplo. No meu coração, eu iria estar lutando contra Deus e jogando tudo para Ele. Porque se um dia desmoronasse a ponto de culpar alguém, seria Ele a ser culpado. E eu nunca atribuí culpa de nada a Ele. Eu sei que isso parece até egocêntrico, né? Parece até egocêntrico de dizer eu nunca culpei Deus. Mas é porque, de fato, eu sabia que eram escolhas minhas. E eu não ia atribuir Deus. Claro que vinha indagações, por que Deus permite eu passar isso? Eu chamaria de sinceridade. Tudo, entendeu? Mas foi escolha minha eu sair. E eu saí, eu entreguei os cargos. Conversei com o pastor na época, eu disse, olha, eu estou saindo, eu vou passar um tempo fora e eu não sei quando eu volto para cultuar, mas eu sei que eu saí. E só que eu não coloquei no outdoor, né, que eu saí, eu não disse a mais ninguém. Eu saí. E eu comecei a viver e provar de coisas que eu não tinha provado ainda. Que eu disse, da primeira vez que eu saí, existiam várias oportunidades para fazer, usar droga, beber, me prostituir, fazer o que eu quisesse. E lá eu não quis, eu era um adolescente, estava no auge, né? E dessa vez eu quis provar de algumas coisas. Droga eu não usei, né? Só para deixar claro, graças a Deus. Mas da bebida eu provei um pouco da liberdade, né? De me envolver com outras pessoas, de ir mais a fundo em determinadas situações. E eu quis vivenciar, eu quis ir para festas que eu não ia, eu nunca gostei de festas. Eu ia pra festa, eu ficava assim, parada na época. E eu nunca gostei. Dessa vez eu quis vivenciar, eu quis dizer, não, se Deus permite outras pessoas irem, dá corda e deixam elas e nada acontece, comigo vai ser do mesmo jeito. Então, por que umas são queridinhas demais do Senhor e eu não posso ir lá e experimentar e depois voltar? É como se a gente tivesse
e eu já ouvi isso algumas vezes, que a gente cobra do Senhor que está regendo o mundo, do Senhor que está aí no mundo, benefícios para nós, só que nós não somos servos dele. E é literalmente, a gente olha quem está lá fora, a gente olha quem está, mas fulaninho está bebendo, está se prostituindo, está provando disso, e está vivendo bem, e eu estou aqui numa vida de sofrimento, e por que eu não posso viver isso? É como se a gente estivesse de fato cobrando ao Senhor desse século algo, só que ele não é nosso Senhor. Justamente, porque a vida cristã, ela é uma constante renúncia, né? Então a gente tem que todo dia renunciar a alguma coisa, todo dia renunciar a algo para estar na casa do Senhor, para estar na vontade dele. E eu quis renunciar o que ele queria para mim. Então eu lembro que alguns amigos próximos disseram: quando finalmente tu entende o teu chamado e o que é para tu fazer, o que foi chamado para fazer, tu resolve largar e sair. E eu já não tinha mais o que falar, porque existia um vazio em mim, que era o encontro-chave com o Senhor para eu entender quem ele era na minha vida. Apesar de tudo que eu falei, né? De ter ele como um pai, de não sentir aquela falta imensa, porque ele preenchia, mas existia um vazio na área emocional, na área de carência, que só ele poderia preencher, e eu ainda não tinha dado a abertura de ter um relacionamento mais íntimo com ele. E eu saí, e eu lembro que eu fiz um checklist, né, do que eu iria fazer, do que eu não tinha feito, e eu lembro que algumas coisas o Senhor permitiu que eu fosse e que eu fizesse, mas teve outras que ele disse: aqui não. Então eu lembro que eu chegava em determinados lugares, ou que quando eu ia beber, né, porque eu disse: eu vou provar da bebida, eu nunca tinha provado, e dessa vez eu quis, para ver como era, porque as pessoas, né, para as pessoas que provam, é algo bom, e eu, sinceramente, eu detestei. Você quer preencher o vazio com coisas vãs, com coisas que todo mundo coisa, e não tem para onde você correr. Eu tentei fugir, eu tentei me esconder, e Deus sempre me achava, porque quando eu chegava em algum lugar que eu sabia que não era meu, eu botava o pé e eu sentia na mesma hora o próprio Espírito Santo tocando no meu coração, e eu ouvia nitidamente a voz dele: o que é que você está fazendo aqui? E eu perguntava no meu subconsciente: o que é que eu estou fazendo aqui? Olha onde eu vim parar, olha tudo que eu deixei para trás, e olha onde eu estou. E eu olhava e dizia: e cadê Deus, né? Como é que Deus deve estar olhando essa situação? Porque, como eu falei, eu me culpava. Então, a maneira que, quando você peca, você acha que Deus não vai lhe aceitar. E eu acho que apesar das outras vezes terem sido difíceis, essa foi a pior. Porque eu fui porque eu quis dessa vez, eu já conhecia muita coisa do Senhor, e eu decidi largar conhecendo a verdade. E eu acho que aí é onde vem à tona, porque aí Deus já não vem mais leve, Deus já vem com mais força, Deus já bate, mas não é batendo para machucar e matar, é batendo com amor. E eu lembro que eu passei o ano de 2021 longe, e no finalzinho dele eu visitei uma igreja que foi essa, que é praticamente 2 ruas da minha casa. E eu passava de frente a essa igreja e eu dizia: eu vou em qualquer uma, mas eu não vou nessa. E não era contra as pessoas, longe disso, era algo comigo mesmo. Eu acho que era o meu próprio espírito dizendo assim: não, você não merece estar em lugar nenhum. E eu lembro que do quintal da minha casa dá para ouvir quando tá acontecendo os louvores aqui. Do quintal da minha casa dá para ouvir quando tá acontecendo os louvores. E eu lembro que eu chegava em casa angustiada, e às vezes eu ia no quintal e eu passava meia hora, 1 hora no quintal, e às vezes minha mãe dizia: tá fazendo o que aí? E eu dizia: nada, não, tô pegando uma roupa, tô enchendo o balde. Mas não, eu tava na verdade ouvindo os louvores, que era o que estava me acalmando na hora. Eu chegava angustiada do trabalho, eu chegava chateada com algumas situações, e eu ouvia os louvores, e dentro de mim eu queria ir, mas eu não tinha força para vir na igreja. Até que meu irmão adoeceu, né, o meu irmão do meio, e passou um cenário na minha cabeça quando passou com a minha mãe.
E ele adoeceu muito grave, muito rápido, ele parou de andar. E nisso passou o tempo, eu resumi aqui para não me alongar tanto, mas ele quase morreu também. E aí eu disse, epa, eu lembrei que toda vez que eu tento sair, o que desmorona primeiro é dentro da minha casa. E não é que Deus, ele me prende e não me dá o ato de escolher. Não é isso, é porque eu acho que quem foi chamado para ser coluna, quem foi chamado para ser sustento, não pode sair. Porque se você sai, você rompe todas as outras colunas. Tudo desaba. E querendo ou não, eu sou um referencial, né? Mesmo não ouvindo sempre, mesmo acontecendo tanta coisa. E eu lembro que quando eu saí, minha avó, ela não é cristã, mas ela dizia, e aí, vai para a igreja hoje? Eu dizia, vou não. E aí eu lembro que quando minhas tias viram que eu tava indo pra festa, bebendo, elas ficaram, oxe, mas tu saiu da igreja, logo tu. E aí foi caindo a ficha. E minha avó, mesmo eu não indo pra igreja, quando passava alguma dificuldade, ela dizia, ora por mim, ora aí pra isso dar certo. E nisso foi caindo a ficha. Quando minha avó virava para mim e dizia, volta para a igreja, ore por essa situação. E eu dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E eu lembro que nesse meio tempo, de me entregar tanto de cabeça nas coisas que eu fazia na igreja, eu ouvi muito apontamentos de, só vive na igreja, tá perdendo a juventude, né, antes de me afastar. E quer morar na igreja não, leva logo tua cama, leva logo teu guarda-roupa, mora lá. E isso só quer viver na igreja. E palavras que machucavam, que nem convém muito a gente falar assim diante das câmeras, porque não convém, sim, sabe? E tantas outras coisas, mas isso de fato, você vai ouvindo, você diz, mas quando a pessoa estava na igreja, as pessoas falavam isso, e agora que você sai, ficam julgando porque você saiu. E essas pessoas não foram citadas aqui, né? Quem apontou, e eu não vou citar, mas foram pessoas próximas também. E eu agradeço a Deus por colocar minha avó também na nossa vida, porque ela é um dos pilares, né? Da nossa casa, da nossa família. E eu sou muito grata. E resumindo toda essa história, chegou um determinado dia que eu visitei a igreja e Deus falou comigo. Parece que a palavra foi todinha para mim. Eu lembro que foi no culto de inauguração dessa igreja. E ele falou sobre guerras, que a pessoa ia enfrentar uma guerra, mas que não tivesse medo, ela não passaria essa guerra sozinha. Teria pessoas 24 horas do dia ao lado dela, orando por ela e ajudando. E foi a guerra que eu passei com meu irmão no hospital. Que ele parou de andar, que ele quase morreu. E foi o resto do ano assim. E até o final do ano de 2021, ele ficou sem andar, né? E eu lembro que depois que ele teve alta do hospital, entre agosto e setembro, eu fiz uma visita na igreja de novo, depois da primeira visita que eu vim, que foi em outubro. E eu lembro que eu vim num culto de jovem. E eu tinha entregado todos os meus cargos, né? E eu vim para ficar escondida. Eu vim porque eu já não aguentava mais. Então eu cheguei do trabalho exausta, cansada e com muita raiva de algumas situações que tinham ocorrido. E quando eu cheguei na esquina, eu lembro que durante o dia o pessoal da igreja tinha feito um evangelismo jovem e tinha convidado, deixado os convites lá. E quando eu cheguei na esquina, eu vi a igreja aberta. E aí, automaticamente, eu tomei um banho. E quando terminou o banho, bateu o desânimo e eu disse, eu não vou mais. Mas foi algo tão arquitetado por Deus, que eu lembro que eu fechei o olho e quando eu abri, depois de ter tido esse pensamento, eu já estava na porta da igreja, vestida, com a Bíblia na mão e sentada na última cadeira. E eu olhei assim e eu me assustei. E eu disse, meu Deus, agora não tem como eu voltar, o irmão já me viu entrando. E eu sentei e eu disse, Senhor, eu tô aqui, mas finge que não me viu. Eu vim só... Você disse para Deus, finge que não me viu. Finge que não me viu, não usa ninguém. Eu vim só para ouvir e me acalmar. Era só o que eu precisava, era tirar aquele
aquela dor que eu tava, aquela angústia, era uma angústia que não dava para falar. E eu lembro que o culto aconteceu, passou o tempo e os jovens louvaram e foi algo engraçado, que eu olhava os jovens louvando e eu me via aqui no meio deles, mas eu não me via só louvando com eles, eu me via à frente deles. E eu disse, eu tô ficando louca. Eu disse, oxe, eu não tô nem na igreja, não tô nem congregando, como é que eu... E aí passou desapercebido. Quando foi terminar o culto, teve uma oração. E eu lembro que a pastora, ela foi usada por Deus, ela orou por alguns jovens, foi. Quando ela chegou na penúltima fileira da cadeira, que Deus usou ela para a última pessoa, que ela ia voltando, eu fiz, ufa, obrigado, Senhor, por atender meu pedido e tudo mais. Fingi que não me viu. E fingi que não me viu. Aí ela parou no meio da igreja. Quando ela parou, ela fez, epa, Deus está mandando eu voltar, porque tem alguém aqui que é do altar. Na hora, eu sabia que era comigo. E eu fiz, meu Deus, por que o Senhor fez isso? E antes da pastora chegar até mim, eu já estava em lágrimas. Então, quando a pastora chegou, Deus usou ela para mim e disse, você é do altar, o que é que você está fazendo fora do altar? E não é literalmente no altar aqui em cima e tal, mas era o chamado. Ela deu toda a explicação. Ela deu toda a explicação e era alguém que eu nunca abri minha vida para ela. E Deus usou ela e me trouxe, me honrou. E o que me impactou nesse dia não foi todas as palavras, mas foi a honra que Deus me deu. Independente de eu ter saído e largado ele, porque eu quis. Então ele me honrou, mesmo eu sendo infiel, ele me honrou. Mesmo eu fazendo pouco dele, ele me honrou. Mesmo eu deixando tudo que ele me deu e agarrando tudo que o mundo me ofereceu. E ele me honrou. E eu não merecia. E eu acho que ele fez isso, eu acho não, eu tenho certeza, que ele fez isso para me fazer entender que por mais que eu me culpasse e me achasse que eu não era merecedora, por mais que eu não seja merecedora, mas por mais que eu me culpasse e dissesse assim, eu não mereço que ele me ame de volta, eu não mereço que ele me aceite de volta, eu sou suja, eu sou podre, a ponto dele não me receber e de eu não merecer mais estar aqui nesse lugar. E eu acho que ele me honrou por isso, diante não só das pessoas, mas para mim entender. E eu lembro que uma das palavras que ele falou foi, você está como Davi na caverna de Adulão. E para quem conhece a história sabe que ele entrou fugido, amedrontado e fracassado. E lá entravam todos os dias homens doentes, angustiados, endividados e tudo mais. E quando saiu de lá, não só ele saiu forte, mas ele saiu com um forte exército. Um grande exército que derrotou todos os outros exércitos e tornou ele um grande rei. E é isso que eu quero passar para vocês, né? Depois desse culto, eu dei um sumiço. Mas foi um sumiço não para sair de novo. Foi só para me realocar e entender o que Deus estava falando. Para entender que essa honra era para dizer que eu era aceita de volta. E então eu determinei, eu disse, tal dia eu volto e nunca mais. Eu saio da presença do Senhor. E em dezembro de 2021, eu vim para o culto. E no meio do culto eu já sabia que eu ia voltar, que eu ia permanecer. E eu falei com a pastora no final do culto. Não precisou de novo eu levantar minha mão. Eu tinha aceitado e tinha voltado dentro do meu coração. E eu só precisei falar para ela. Ela fez a oração. E desde então eu voltei. E eu espero nunca mais sair com a graça de Deus, porque diante de todas as experiências, qualquer lugar que eu for, qualquer lugar que eu vá, não existe nada, ninguém que supra a minha necessidade de ter o Senhor. Então, sem Ele eu não sou nada e com Ele eu me sinto completa. Sem Ele eu não posso nada e com Ele eu posso tudo. E eu não falo tudo do que eu quero, do meu querer. É que com Ele eu me sinto viva. Para onde se esconder dele? Para onde se esconder, né? Para onde eu irei? E com Ele eu me sinto viva. Com Ele eu não me sinto aquela pessoa morta. E por mais que muitas das vezes, por eu ser humana, eu me senti sozinha, eu sei que Ele está comigo, independente da situação. E eu lembro daquela palavra que fala, que Jesus diz sobre a videira, que sem Ele a gente não pode fazer nada. Sem Ele a gente não faz nada, a gente não vai a lugar nenhum. E
para findar, eu quando com pouco tempo que eu assumi minha posição de novo, né, de voltar à igreja, eu assumi a liderança dos jovens daqui. Eu lembrei na hora da visão que o Senhor tinha me dado e eu fiz, meu Deus, o Senhor é fiel. E hoje eu conto para os jovens sobre essas questões, principalmente desse culto e dessa visão e tal, e eles ficam assim impactados, mas existiu todo um contexto. Percurso até então. Todo um percurso e hoje o que eu digo é em forma de agradecimento ao Senhor. E eu falo como o salmista, né? No Salmo 121. Eu olho para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E você vai lendo e você vai vendo que Ele é o seu protetor, que Ele é o guarda de Israel. E lá fala que Ele não vai mais permitir que você caia, que Ele vai estar lá em constante oração. É Ele, não é por mim, não é por minha força. Se eu estou aqui hoje, não é porque eu simplesmente só decidi voltar, é porque Ele é irresistível. O chamado dele. Então, por mais que eu queira correr para longe, quanto mais eu corro para longe. Eu escrevi algo esses dias e até coloquei nas minhas redes sociais que foi, quanto mais eu tento correr para longe, sempre que eu abro os olhos, eu estou cada vez mais perto. Quanto mais eu quero correr para longe do altar, mais eu estou perto do altar. E eu entendo que eu fui gerada no altar. E quem foi gerado no altar não tem para onde correr. Amém. Você corre, você gira e você volta pro altar. E para finalizar, né, eu deixo aqui o conselho para você que é jovem. E às vezes tem esse sentimento como eu, passa as mesmas coisas ou algo semelhante. E a primeira coisa que você quer desistir é largar, dizer que não vai dar conta. Sozinho você não dá conta, mas com o Senhor, com a pessoa certa ao seu lado para lhe instruir, você dá conta. E que você não saia. E uma música que me acompanhou no longo dessa caminhada e nesses momentos mais difíceis foi a música Jesus Sorriu Pra Mim, de Gabriel Júnior. E ela fala um pouco da minha trajetória, né? Meus pedaços pelo chão, eu era um caos, uma casa de destruição. Meu coração estava ferido, machucado por palavras vãs. Distante, sozinho, perdido e sem direção. No céu apenas nuvens negras, anunciando cada vez mais uma tempestade. E quando você chega até a parte dessa canção, você diz, nossa, que canção depressiva. Mas é a minha história, é a história do cantor, é a história de muita gente. Mas aí ele canta a segunda parte. Então você apareceu iluminando na escuridão, segurou a minha mão e me levantou do chão, me salvou, me curou e antes de terminar a obra, você sorriu pra mim. Jesus sorriu pra mim. Aí chega nessa parte e eu me emocionava muito. E até hoje eu me emociono ao ouvir essa canção. E quando o cantor continua, Jesus me salvou de mim. E no final ele diz, e aonde havia rancor, brotou amor, onde a tristeza reinava, a alegria ele plantou. E se eu me olhar no espelho, não vejo nenhum resquício de quem eu era antes, pois tudo ele mudou. E ele termina, Jesus me salvou de mim, Jesus sorriu para mim. E por muito tempo eu fugi até de mim mesma, porque eu achava que eu mesma me destruía muitas vezes, e às vezes é a gente que se destrói mesmo. E ele me salvou de mim, ele me salvou do mundo, ele me salvou do mais profundo abismo que eu entrei. E ele sorriu para mim e me aceitou de volta. Então, se você está na situação que eu estive, volte o quanto antes para Jesus, porque ele te aceita de volta. E assim como ele fez comigo, ele pode fazer com você. Desde já eu quero agradecer ao meu amigo Pedro,
que me fez ultrapassar, eu não digo nem avançar, mas ultrapassar uma barreira enorme, que era expor um pouco da minha história, porque, como eu falei, eu sou péssima nisso. Eu não gosto de abrir, de falar muito de mim. E graças a Deus que faz isso, porque isso é necessário, e a gente, depois que passa pela experiência, a gente sabe que alguém precisa ouvir, porque nada é em vão. Tudo que é sobre Jesus não é em vão. Toda a palavra falada, todo vídeo feito, todo propósito feito, tudo que nasce no coração da gente, que é para levar o nome do Senhor, não é em vão. Então eu quero dizer parabéns, né, por essa iniciativa e encorajar, que eu sei que às vezes dá medo de dizer como é que vai ser, será que as pessoas vão ver, vão seguir, independente de quantas pessoas seguirem, visualizarem, eu sei que as que verem e que seguirem serão impactadas, e através delas outras verão. Então permaneça firme e obrigada pelo carinho. Eu amo você e que Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal. Acho que eu só tenho que agradecer a Alana, agradecer por tudo que ela falou. E tudo que ela falou é verdadeiro, porque nem tudo, mas boa parte de tudo que ela falou eu sei, foi compartilhado comigo. E de fato que o intuito seja esse, que o Senhor te abençoe, que o Senhor Amém. faça enxergar que nunca é sobre você, e salvar você de você mesmo é a maior prova de amor que Ele poderia lhe dar. Permitir que você permanecesse com a sua forma, com as suas vontades, era o pior para você. Então, salvar você de você é a maior prova de amor que Ele poderia lhe dar. Então, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando graça, que Deus te continue Amém. fazendo enxergar que é sobre Ele e que Ele é poderoso para concluir aquilo que Ele começou na sua vida. Amém. E eu quero agradecer a você que está assistindo, que assistiu até aqui, e que a história de Alana, de alguma forma, te sirva para te impactar também, para entender que o mesmo Deus que a trouxe de volta para si é o Deus que está de braços abertos, independente do que você fez, para salvar você de você mesmo. E eu já te convido para ficar na expectativa que logo mais a gente já tem um outro vídeo no canal. Então manda para os teus amigos, manda para aqueles que você acredita que está precisando um pouco ouvir e entender que não só ele passa por quedas, que não só ele passa por reencontros, que precisam reencontrar novamente com o Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima. Deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal.